Welcome, seja muito bem-vindo a esse podcast, fruto do portal e revista de bem-estar Well Mag. Eu sou Marina Weishaupt. Eu sou a Samantha Hakrat e hoje a gente tem um casal muito especial, que inclusive vai ser a nossa capa de novembro. Teremos uma intimidade, invadiremos a casa deles para fazer uma intimidade com eles. Como a gente não sabe muito bem a ordem cronológica dos fatores aqui do canal, já se inscreve, já clica no sininho para você não perder nenhum desses conteúdos por aqui. E eu gostaria, antes da gente começar, de agradecer aos nossos apoiadores deste podcast. A começar por esse estúdio maravilhoso. Maravilhoso. Com um Gente, não é atendimento lindo? perfeito. Maravilhoso. Adorei as cores, a composição, tudo. Tô apaixonado. Tá maravilhoso. Tá lindo, gente. Tô me tá? sentindo em casa mesmo. E toda a cenografia e ambientação foi a Amada Arquitetura que fez, que é a nossa arquiteta. E que escreve lá todo mês uma super matéria na revista. E aí, todos os móveis da Lei e Baikami. Dá Lindo. vontade de levar Tá pra lindo. casa, Nossa, né? dá vontade mesmo. Não, e as roupas da Souk. E as roupas da Souk, que eu tô me sentindo. Tô me achando hoje de abacate. Passou um bateuzão vermelho. Passei um batom vermelho só pra dar um melancia, né? Vermelho com verde. Pronto. Meninos, se apresentem. A gente gosta de deixar vocês livres nesse primeiro momento pra se apresentar, falar um pouquinho de vocês. Nos conte. Primeiramente, obrigado demais pelo convite, né? Adoramos estar aqui com vocês. É um prazer, gente, enorme estar aqui. Eu sou o Gustavo. Eu sou o Robert. Nós temos um perfil aí focado em paternidade nas redes sociais e a gente fala do nosso dia a dia. Nós temos um casal de gêmeos, o Mark e a Maia. E, enfim, basicamente o conteúdo que a gente produz é o nosso dia a dia, são as nossas alegrias, as nossas dificuldades. Quando a gente ri, quando a gente chora, tudo a gente coloca por lá. Nossos perrengues, gente, porque bebês é perrengue. É perrengue. É muito bom, são as coisas mais fofas do mundo, mas tem muito perrengue também. Vocês começaram o Instagram de vocês depois da paternidade ou antes? A gente Antes. começou quando estávamos esperando já os bebês ali, Isso. mais ou menos com uns 3 meses de gravidez, a gente abriu os perfis nas redes sociais. Só que na época a gente não podia contar, né? Que a gente já estava grávido, né? Porque a gente tem que aguardar aqueles 3 meses que todo mundo fala, segura, não conta, não conta. Então a gente começou a contar a historinha como se a gente estivesse tentando. E as pessoas começaram a se engajar nessa história. Vocês vão conseguir, vai dar certo. E a gente ali se segurando. Ai, meu Deus, a notícia já tá Mas aqui. mal sabia eles que te E quando a gente conta, enfim, foi aquela alegria, porque tinha muita gente acompanhando, torcendo pela história. E, enfim, a confirmação foi bem legal. Vocês já estão juntos há quanto tempo? 11 anos. 11 anos juntos. Sim. Que delícia. A gente começou a namorar, eu tinha 19 anos, o Robert tinha 21. Foi Sim, muito e a gente tempo. conheceu o quê? Você tinha 17, eu tinha 19. Gente, é uma vida. Vocês se conheceram aonde? Na faculdade. É. Nós conhecemos no primeiro semestre da Faculdade de Engenharia Civil. Nós dois nos formamos, né? De engenheiros civis. E, enfim, a gente era melhor amigo, né? Começou primeiro como colegas de sala de aula, depois viramos melhores amigos. E quando foi ver, viramos um casal. Da forma mais inesperada, porque nós nunca tínhamos tido uma experiência com outro homem antes. Jura? Por Jura? Deus! Assim, a gente sabia da nossa sexualidade, mas era uma coisa que a gente meio que Velada. tentava Velada. esconder, lutar contra pelas questões da sociedade, tentar se encaixar naqueles padrões, né? E no momento que acontece, foi assim, um choque, né? Tipo, meu Deus. Mas foi um choque mais pras pessoas ou mais pra vocês? Pra gente. Primeiro pra foi gente. Porque a gente achava que a gente nunca ia viver aquilo. Se você perguntasse assim pra mim, um dia antes da gente ficar a primeira vez, se isso ia acontecer, eu ia dizer, não, jamais. Isso não passava na minha cabeça, a hipótese de ficar com ele. Eu não tinha um sentimento passional, no sentido mais romântico da palavra por ele. Era um amor de amigo. Então, assim, foi muito inesperado. Foi muito inesperado mesmo. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Então, o armário tava fechado. Tava fechadinho. De toda maneira, vocês não pensavam em abrir o armário de jeito nenhum. Não, eu Mas sempre nem pra falava. vocês, ou pra vocês já tinham uma Não, a sensação, gente assim? tinha essa noção interna, mas era uma coisa que nunca posso sair do armário com medo mesmo, sabe? Não posso sair dos padrões, entendeu? Então eu sempre falava, a última coisa que eu vou fazer seria sair do armário. Então era realmente um bloqueio. A gente Isso- namorava meninas na época. era A uma gente outra namorava, a realidade. gente ia juntos pros rolês, assim, da faculdade, eu com minha namorada e o Gustavo com a namorada dele.
A gente Encontro falava... de casais, Encontro gente. de casais. Vocês juram? Menina, sério? Vocês eram amigos, assim, tipo, da mesma sala? Da mesma sala, do grudados. mesmo grupinho, grudados. grupinho. Saindo todo mundo. E hoje elas, assim? Ah, Então, super convivem, lidam Convivem, bem. tudo bem. Sim, aham. Ai, que ótimo. É. Minhas ex-namoradas são minhas melhores amigas, então assim, é tipo, bem tranquilo mesmo. Mas ótimo. na época, pra gente, foi um choque tudo aquilo, né? E parece que foi uma chavinha, porque era uma coisa que a gente sempre lutava contra, e no momento que acontece, a gente falou assim, uai, Por que que a gente por quê? Eu vou lutar por isso pra viver isso, entendeu? É. E foi aí que a gente começou a encarar. E como foi pra família aceitar essa mudança repentina, né? Porque vocês namoravam meninas. De repente, falou assim, então, tô com meu melhor amigo. Sabe aquele meu brother que vem aqui e come todos os dias? Não, e foi meio É que assim, e isso é a melhor mesmo. coisa, eu E acho. foi uma loucura, assim, porque era uma outra vida, né? 2011 era um ano que não tinha representatividade. Não tinha representatividade na mídia. Não tinha. A gente não conhecia bons exemplos de casais gays, assim, era uma coisa muito... difícil de se ver mesmo. Sim. Então, naquele momento, eu falando ali pra minha família super cristã, conservadora e tudo mais, foi quase que a Segunda Guerra Mundial, né? Não, sério, sem jeito, Sim. assim. Foi É muito trágico, difícil. né? Foi muito Toda aquela trágico. coisa, assim, paixão explodindo, a gente vendo um dos melhores momentos da nossa vida, começou aí meio que por água abaixo quando a gente Peitou. peitou isso, entendeu? No meu caso foi mais tranquilo. Minha mãe ela é psiquiatra, sempre soube de mim. Só você não Você Você sabia. escondia, tá? Mas sempre soube. No momento que eu contei foi aquele choque, tipo, é isso mesmo que você vai querer na sua vida? Eu falei, sim. Chega de esconder e lutar contra isso. Então foi esse momento só de adaptação, mas não foi nenhuma luta contra ela nem nada. Mas no caso do Gustavo, Pra vivemos... mim foi bem difícil, assim, foi um processo muito doloroso. Eu acho que naquele momento, uma das coisas mais difíceis foi que eu era uma pessoa que era um orgulho para todos à minha volta. Eu era um orgulho como filho, um orgulho como irmão, um orgulho para minha namorada, para minha sogra. Eu vivia um privilégio, né? Tipo, em todos os sentidos de privilégio. E aí, de repente, um detalhe mudou da minha vida, que foi a sexualidade, quando eu saio do armário, e eu passo a ser uma vergonha para todas as pessoas à minha volta. Eu era alguém a ser escondido, alguém que não era mais comentado, alguém que vivia marginalizado ali nos meios sociais mesmo. Então, isso mexeu muito com a minha cabeça na época, sabe? Isso foi muito difícil. E também a decisão de, se eu quero viver isso, eu não vou mais poder morar com a minha família, vou ter que sair de casa. E a gente foi morar junto com 3 meses de relacionamento. Foi muito Sim. rápido. Uau. Foi uma mudança muito drástica na nossa vida E e como muito foi pra complexa. você que teve a aceitação mais fácil, ajudar ele a passar por esse processo? Então, parece que foi um momento que a gente se uniu ainda mais, entendeu? Deu força de lutar ainda mais por esse relacionamento. Então, quando a gente viu tudo aquilo que estava acontecendo no âmbito familiar, principalmente dele, né? Minha própria mãe falou assim, não, gente, não precisam passar por isso. Venham pra cá. E ele minha mãe chamou ele pra morar lá em casa. Então a gente ficou morando durante 3 anos e meio, né? No meu quarto, numa caminha de solteiro. Imagina, nós dois com mais de 1,80 de altura, dormindo numa cama de solteiro. Que foi quando a gente conseguiu se formar, enfim. E aí a gente foi alugar nosso primeiro apartamento e tudo, mas... Que legal. Perrengue. E pra gente. você foi importante esse apoio emocional, assim? Total, né? Total. Acaba que eu me tornei muito dependente emocional do Robert. Eu acho que essa chavinha só foi virar agora quando os bebês nasceram, porque até então eu colocava um peso muito grande em cima dele, assim. O peso de ele ser minha família, de ele ser meu melhor amigo, de ele ser meu marido. Então acaba que todo esse peso ia todo pra cima dele. Eu sentia assim, pelo menos. Mas você Então- fala com a sua família? Sim. Hoje eles te aceitam, tipo... Sim, temos uma boa relação. Legal. E aí, como foi, assim, o processo? Vamos engravidar. Tá bom, depois de quanto tempo a gente fala, então, agora vamos engravidar? Como que vai ser? Onde procurar? Como foi a legalização do casamento de vocês? Eu acho que isso é uma dúvida que Sim. que todo mundo tem, né? É engraçado, eu sou uma pessoa que me planeja com antecedência para as coisas. Engenheiro, Então, Sim. faz aquele mapa. Tudo na planilha de Gente, Excel. planilha de Excel. Mas assim, a gente acabou, tipo, ficou a primeira vez, então vamos planejar todo o nosso futuro aqui. Foi exatamente isso que a gente fez.
Uma das primeiras conversas que a gente teve quando a gente ficou a primeira vez foi, tá, entendemos que a gente quer passar o resto da vida juntos. Nossa, já foi nesse nível. Foi, Sim. foi uma chavinha que virou Que assim, virou, muito vamos rápida. ficar juntos pra sempre. Já existia um amor muito grande de amigo. A gente passava o dia inteiro grudado mesmo, antes do relacionamento. Então a gente tinha uma cumplicidade, uma relação muito boa. Então no momento que a gente vira um casal, parece que aquilo se multiplicou, entendeu? Então foi um desejo realmente, não. A gente vai lutar por isso e vamos viver o resto da vida junto. E uma das conversas que a gente tinha lá atrás, quando a gente era amigo, era tipo, não, porque quando a gente tiver filhos, nossos filhos vão brincar juntos. Pula 11 anos depois, a gente tendo filhos juntos, brincando juntos. Então, era uma conversa que já acontecia lá atrás. E no momento que a gente fica a primeira vez, começa, e aí, como é que a gente vai fazer pra ter filhos? A gente vai ter que, tipo, chamar um casal de amigas lésbicas nossas pra ter Fazer filhos, convencional, sabe? né? Fazer de forma convencional. A gente não sabia nada. Nada. O ano 2011, a adoção por casais homoafetivos não era permitida, o Sim. casamento civil não era Não era permitido, permitido. barriga solidária não era permitido, Nada. ou seja, não existia formas formais de se ter filho por um casal gay no Brasil. Era uma outra realidade, Aí, tipo, montando a paralela. planilha de Excel, opa, caiu por terra. Eita, vazia. Não, e aí o que acabou acontecendo é que naquele momento eu comecei a imaginar as coisas muito assim, de forma fantasiosa mesmo, sabe? Eu fiquei conversando com o Robert e a gente falava, imagine um bebê que fosse a carinha de nós dois. Imagine um bebê que tivesse os meus olhos e o seu nariz, o seu cabelo, a minha boca. A gente ficava imaginando até por um contexto heteronormativo mesmo, né? Então a gente ficava ali imaginando como se fosse possível essa realidade. E foi aí que me veio a ideia que parecia absurda até então. Eu falei, gente, se minha irmã me doasse o óvulo e você entrasse com sêmen, a gente teria esse bebê da misturinha de nós dois, a carinha dos dois, que a minha irmã Irmão, É eu sabia a idêntica. cara dele. idêntica. Gente, Jura? Sabe aqueles aplicativos que te gêmea? transformam É quase. no sexo É tipo eu e oposto? meu irmão também, quando eu coloquei nesse aplicativo, eu fiquei de cara. Pronto. Você Gente, virava é e falei, gente, chocante. quem? quando eu Porque uso são esse muito iguais. aplicativo, eu fico com a cara da minha irmã. Jesus. Então, naquele momento, eu falei, é isso. É uma ideia maravilhosa, mas assim, fantasiosa. Da mesma forma que você imagina outras coisas absurdas na sua vida, eu planejei aquilo naquele momento. Então, essa ideia foi escrita num papel, junto com outros sonhos que a gente tinha de Isso realizar. Qual era o ano? Isso foi em 2011. 2011. A gente teve Você essa colocou no ideia papel. iniciozinho, né? Coloquei Gente, em falam que 2011. quando coloca as coisas no papel... Acontece, né? Não, a gente colocou tudo. Eu quero me formar em tal ano, eu quero ter tal casa, tal carro, viajar a tantos países. Tudo em ordem cronológica até chegar o momento de a gente ter filhos. E a gente teve tudo filhos... check. Sim, tudo check. Tudo check. Tudo Tudo check antes dos Ai, 30. gente. Ele você É, colocou eu essa falei, meta gente, e- meu Ó, quem acha que planejamento mapa antes dos 30. mental é uma baboseira, considera fazer Eu uma- achava e tá provável aqui, porque ele que colocou É. tudo no papelzinho e falou, são minhas metas de vida e vamos atrás. E é muito louco, Vambora. assim, porque no decorrer de uma década eu esqueci várias vezes dessas metas, e aí de repente eu olhava de novo e falava, gente, eu realizei esse sonho aqui, tipo, tava ali na minha meta, eu nem lembrava. Então fica mesmo, é muito forte. E no decorrer desses anos, né, a gente começa, né, tentar primeiro se formar, sempre com o sonho da paternidade, mas um negócio que ia ficar mais lá pra frente. E a gente se forma, começa a trabalhar, começa, né, criar toda uma estrutura e começa já em 2017, por aí, que a gente já começou, falou, vamos ir atrás, porque não vai ser agora, mas a gente já tem que começar a preparar o terreno para ser pais um dia, né? E a gente começou a pesquisar sobre adoção, sobre barriga de aluguel fora do país, porque no Brasil não é permitido barriga de aluguel, apenas barriga solidária. Então a gente foi atrás de várias formas para ver qual seria o caminho que seria importante para a gente. Alguns deles a gente bateu alguma trave, por exemplo, barriga de aluguel. Eu ia perguntar isso. Fora, deve também ter toda uma logística e né? Sim, Sim. mas a principal barreira é o custo. É muito Para alto. você fazer uma barriga de aluguel fora do Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, é em torno de $100 mil. Isso Nossa. aí, com a cotação atualmente, isso dá um apartamento de alto padrão, entendeu? Sim. Então, é um valor muito, muito alto, realmente. Então, a gente já adorou o serviço que a empresa prestava e tudo, mas falou, opa, não vai Não ser por dá. aqui. Vimos a questão de adoção também. E nesse meio tempo, surgiu a prima do Gustavo, que falou assim... O Gustavo, né, fez o convite de forma bem inusitada, achando que não ia dar em nada. E aí, prima, você não tô passando minha barriga solidária, não? Numa resposta, um story que ela postou.
E ela, ué, primo, sim, bora, quando? Eu falei, meu Deus. Nossa, Assim, que do legal. nada. E É. aí foi quando realmente falou, opa, temos alguém para ser nossa barriga solidária. Então temos que começar o processo. Isso foi em novembro de 2020. Então, começar mesmo o processo, a gente começou ali, né? Quando minha prima disse sim pro meu convite inusitado. E qual é esse Jesus. processo? Tipo, ela falou sim, tá, É, passo 2. A gente falou, o mais difícil a gente Já tem, tem. é que é a barriga barriga. solidária, né? Exatamente. Que é a parte mais complexa ali de se conseguir. Agora, a gente vai precisar do resto, né? Que é o óvulo. E aí, um tempinho antes, eu acho que em 2015, a gente foi numa palestra e eu perguntei, era uma palestra sobre reprodução humana, e eu perguntei se seria possível a doação de óvulo da minha irmã. E a gente descobriu que era proibido, terminantemente proibido no Brasil. Então, eu acabei que tirei um pouco isso da minha cabeça, sabe? Mas, no momento em que eu decidi realmente começar o processo, que foi a partir desse sim da minha prima, me voltou essa ideia na cabeça. Eu falei, gente, porque se eu vou Será ter que que já comprar... não mudaram as pois coisas, né? Exatamente. Se eu vou ter que comprar o óvulo, por que eu não poderia usar o da minha irmã, né? Então foi isso que me veio na cabeça naquele momento. E a gente contratou uma advogada da família para entender as possibilidades. A gente entendeu que era possível. Existiam pessoas, 2 casos no Brasil de pessoas que entraram num processo na justiça para usar o óvulo da irmã. E aí conseguiram. Demorou cerca de 2 anos, é um processo longo. E aí a gente começou a tentar usar o óvulo da minha irmã. E a gente tentava com um médico, tentava com outro, tudo com o auxílio da advogada, né? Procurando a forma que a gente ia conseguir fazer isso. Esse processo ia ficar muito difícil pra gente, porque a gente tinha ali a prima do Gustavo disponível para ser nossa barriga solidária. Ela não ia ficar esperando 2 anos. A gente não sabia como é que ia estar a vida dela. Então a gente falou, não, esse caminho não vai ser possível. Precisamos para agora. E aí a gente tentou de várias formas, indo no médico, tentando ver outras possibilidades com o advogado e sempre barrando. Não pode, porque... O no médico Brasil... fica com medo da justiça, é isso? Sim. E aí... Exatamente, porque você não podia saber a procedência do material Do biológico. material. É um doador, é anônimo e pronto. Você não pode pegar sua irmã, que você sabe quem ela é, para doar o material para você. Então, até então, era proibido. E aí o Gustavo já começando a ficar frustrado, porque ele tinha aquela ideia lá atrás de fazer Quero uma ver filhinha minha de nós carinha, dois, imagino. exatamente, tudo. Falei, tá muito difícil. Já temos a barriga, precisamos começar. Isso já tava pegando o quê? Uns 4, 5 meses, essa luta atrás de usar o óvulo da irmã dele. Vamos comprar de um banco internacional, que já venha pronto, direitinho, e vamos começar. Aí ele não aceitou muito a ideia, ficou triste, falou, mas vamos fazer, né? Paciência, né? Não tenho muito o que fazer. Escolhemos já a doadora que a gente iria comprar esses óvulos e tudo. A gente decidiu comprar na Ucrânia, na época. Era melhor os custo óvulos. benefício. E quando você decide por uma doação de óvulos, você escolhe toda a característica, né? Ou não? Sim. Você escolhe. Inclusive, isso muda de banco para banco. No Brasil, por exemplo, você não pode ter acesso a fotos e nada. Você pega só algumas características físicas Tipo, escritas. básicos. Já em outros países, como a Ucrânia, por exemplo, tem um catálogo com várias fotos da pessoa, desde a infância até a atualidade. Todo o histórico familiar, entendeu? Então, assim, depende muito do país e da legislação. Como você traz um óvulo da Ucrânia para o Brasil, Jesus? Tem empresas especializadas em fazer Deve esse ser, congelados deve que ser o fazem mesmo esse processo frete. de doação de órgão, ou não? Eu imagino que sim. É um transporte bem complexo, né? Porque eles vêm congelados. Se Eles vêm alguém congelados. souber, Então, é uma nos questão conte de nos temperatura. comentários. Sim. O que eu vi na época é que tem uma empresa aqui em São Paulo que ela meio que junta todo mundo que tá querendo comprar óvulo da Ucrânia e aí ela traz. Ela junta meio Então, com um lote de várias Exato. pessoas, até para o custo ficar mais em conta para todo mundo, entendeu? Porque é um custo elevado trazer esse material tão sensível, congelado, sei lá, acho que não sei se é nitrogênio, não sei como é que é o processo, mas é um negócio complexo. Exato. Nossa, Então- vamos atrás de saber isso. Fazer uma matéria. Mano. Pois é, não, é muito interessante. O mundo da reprodução interessante humana é mesmo. interessantíssimo. E aí, Fica o que- ligada na revista que vem matéria por aí. E aí o que aconteceu foi que quando a gente foi assinar o contrato da compra dos óvulos, chegou o meu aniversário e a gente tinha combinado de fazer uma viagem pelo interior do sul do Brasil. A gente fez uma viagem por Paraná e Santa Catarina. E aí a gente passou 10 dias por lá e eu falei, olha, eu vou passar 10 dias fora, na volta eu assino o contrato, porque não vai dar tempo, que a gente teve que mandar documentação, eles fazem o contrato, e aí quando eu voltasse eu assinaria o contrato.
E aí o que aconteceu foi que na volta eu estava sentado no aeroporto de Curitiba, esperando o meu voo, enfim. E aí eu recebo uma mensagem da minha advogada da família, na véspera da assinatura do contrato. Ela falando, você não vai acreditar no que aconteceu. Hoje. A resolução O que aconteceu hoje. acabou de mudar no Brasil, acabou de sair no... Como é que é o No Diário nome? Oficial da União. No Diário Oficial da União. E a partir de agora você pode receber a doação de óvulo da sua irmã. Agora tá permitido. Você deu um pulo de Nossa. quantos metros? Não, Eu não... Essa hora, A você gente não chorou, chegou qual a foi sua acreditar. reação? Eu perdi a força. Eu falei, não é possível. Porque é uma loteria gigantesca. Num sonho de 10 anos, que eu já tinha desistido, e que veio a calhar exatamente quando eu precisava. Assim, na véspera. Eu ia assinar no dia seguinte. Não, e é aquela coisa que assim, você desiste no consciente, mas o seu emocional tá ali, né, Sim, meu ah, amigo? total. É aquela coisa, né? Joguei pro universo. A gente acabou de fazer um podcast, né, de gravar um podcast sobre astrologia, mas ela falou dessa questão de 95%, consciente, inconsciente e tal, e é... pois é. É Não sobre é? isso. E tava minha irmã, tava o Robert, tava minha família toda viajando comigo. Então, meio que eu falei pra eles e ninguém acreditava. Assim, não é possível. Não, a gente Não é começou a mandar possível. mensagem pra médica, para outros advogados amigos nossos. E todo mundo, sim, acabou de mudar. É isso mesmo que tá acontecendo. Tá todo mundo tentando entender, porque ninguém tava esperando por essa mudança. Não era um Caramba, negócio que tava andando e tava todo mundo esperando. Não, veio assim, do nada. Era pra ser. Então era pra ser. Então é assim, a gente já... No dia seguinte, liguei marcando uma consulta no consultório, na clínica. Só tinha vaga por uma semana. Eu falei, não. Eu fui lá bater, fiquei na frente ali da recepcionista. Falei, moça, me encaixa. Me encaixou pro dia seguinte. Já fizemos a consulta, tava tudo certinho. Como a gente já tava nessas tentativas, a irmã do Gustavo já tinha todos os exames. A prima também. A gente Já também. tava A com gente todo o também, processo, tudo. né? Então foi a Exato. médica que falou assim, bora começar. Porque a gente não sabe se essa resolução pode cair a qualquer momento. Então bora começar Porque a não é fazer. uma lei, né? É uma resolução do CFM. Então, pode ser Podia que caia. Isso. Pode ser quem que falta mude, de legislação, quem legisla, no caso, é o CFM, CFM. Conselho Federal de Medicina. Então, eles que ditam essas regras sobre a reprodução humana. E começamos o processo, tudo começou a ir extremamente rápido. A irmã do Gustavo tinha, na época, 20 anos. Então, o auge dos óvulos, idade Ainda fértil bem, da né? mulher, Nossa, tinha- ótimo. tinha já pega 44 óvulos. Nossa. Então, assim, ó, Muito. bombando. em uma retirada. Uma Porque retirada. eu sei que tem mulheres que ficam, assim, várias retiradas pra conseguir 8. Acho que até foi a um gente processo sempre da minha fala prima. da assim. conscientização em relação a isso, né? Porque por causa da idade fértil, Exato. realmente vai caindo Vai muito, caindo. né? No caso da minha irmã, ela tinha 20, ela tá ali no auge. E é muito rápido, gente. Mulherada que tá assistindo esse programa, é muito Sim. rápido essa queda. Então, quanto antes, se você sonha em ser mãe e é jovem, né? Os médicos até Sim. falam, tire antes. Exato. Exatamente. Ah, não, eu quero ser mãe com 40. Tá tudo bem, gente. Tá tudo mas bem, você tira já lá tem com lá, 20. já tem ali confortável. Exato. E a gente tem uma amiga que acabou de fazer um ovulograma, tá com 30 anos, muito nova ainda, mas já tá com 20 óvulos. Você vê, já é caiu a pela metade Já é a metade do que a irmã dele tinha com tirou. 20 anos, entendeu? Curto tempo, Um né? curto tempo. Então, realmente, é interessante começar a congelar e postergar a maternidade, porque quando você se sentir pronta, quando chegar o momento, entendeu? Porque Mas eles pelo menos- fazem também não em um só, né? Eles fazem vários testes, não é isso? Por isso que é interessante ter bastante quantidade de óvulo, né? Isso, exato. você faz um amadurecimento dos óvulos, Do- né? E quando tá pronto, você capta tudo que você tiver ali. Entendeu? Se você quiser se submeter a esse tratamento várias vezes, você pode captar cada vez mais. Mas fazendo em idades mais novas, você pode, numa captação, captar uma grande quantidade de óvulos. Sim. Então é bem E interessante. aí foi de primeira ou não? Foi de primeira e foi Meu super Deus. rápido. Assim. Eu falo que a gente praticamente engravidou por acidente, porque foi tão rápido que não deu tempo de raciocinar, porque a gente sempre pensou assim, vai demorar mais uns meses, a gente vai engravidar provavelmente no ano seguinte, e aí de repente em 20 dias a gente tava grávido. E deixa eu falar, Foi vocês muito. sentiram alguma coisa assim da maternidade? Porque eu escuto várias histórias do homem que passa por Os sintomas, sintomas de da gravidez, da né? gravidez. Sim. O meu marido passou, tipo, eu engravidei, ele passava mal. Gente, a gente passou por quase tudo, porque a gente tava o tempo inteiro do lado da nossa prima, acompanhando toda a gestação. Então, tudo que ela sentia, parece que a gente sentia. Eu sentia enjoo? muito azia com ela. Você sentia enjoo, né? Eu senti enjoo. Eu senti azia. tudo. É Muito. real. Falei, gente, eu nunca tive azia como eu tô sentindo azia junto com... Sei Desejo. lá, parece que é psicológico.
desejo também. De coisa rosa. De coisa rosa, né? Acho que isso era desejo de desculpa doce. pra, né? Peraí, deixa eu comer mais um docinho. Deixa eu comer mais um aqui. Não, mas mexe com psicológico, mexe com tudo, eu acho, sabe? E Até emocional, hormônio, sabe? Tudo. E aí vocês já sabiam em 20 dias que era gêmeos. Não. Não. E aí, Só que tava grávida. a gente começou, assim que a gente fez a transferência, a gente começou com testes de gravidez ali, né? E tentava, acho que o primeiro a gente tentou com 3 dias, né? Sim. Foram 3 dias. Que E claro que ia dar negativo. É. O beta-HCG só começa a ser produzido no organismo a partir do quinto do dia, quinto né? dia. E a gente, não, vamos lá, né? De brincadeira, gastar no teste. De farmácia. De farmácia. Aquele clear... Ai, não Clear- pode falar, é. não pode falar. Não, a gente começou com o fininho, que é mais baratinho, aquele de R$6. Ah, tá. Depois Sim. a gente foi pro azulzinho, que é o Que é bom. o bom. Aí no Exato. quinto dia fizemos a Lorena, nossa prima, falando, deu negativo. A gente, tá bom, né? O quinto dia é começar a ser produzido hoje, então o Gustavo começa a conversar com ela e eu fico ali olhando. Eu não sei se foi minha imaginação, mas de repente comecei a ver um positivo pequenininho ali. Falei, gente, acho que tá um positivo. Aí já investimos num teste um pouquinho mais caro. Deu positivo. Aí saímos direto para um laboratório 24 horas fazer exame de sangue. Olha a animação, gente, isso era um sábado à noite. Gente, e a um sábado à indo pro noite a laboratório. gente muito entretido, né? Muito entretido. E aí, realmente, o beta-HCG dá positivo com 5 dias. Gente, não façam isso em casa. Esperem os 11 dias que o médico fala. Porque realmente, né, você fica naquela ansiedade e nem sempre dá com esse tempo, né? Tem que esperar os 11 dias, que é o tempo que o teste dá mais garantido. Mas a gente fez com 5 dias, deu positivo, e a gente mandou pra médica, e ela ficou mega feliz, e aí foi aquela alegria de começar aquele sonho se concretizar. Então foi assim, surreal. E antes disso, né, a gente sempre teve o sonho de ter gêmeos, né? Até pra ter logo, né, 2 crianças, né, de uma tacada só, porque a gente nem ia ter mais uma barriga de disposição em algum momento da vida, né? A gente queria ter 2 filhos e tudo. E a gente sempre tava com aquele desejo, mas a gente não ia pedir mais isso, né, pra nossa prima, né? Então ela vendo aquele desejo, ela falou, gente, já que estamos aqui, quem enfiar logo 2 embriões, não? Gente, por nós, vamos com 2, entendeu? E aí a gente transferiu 2 embriões, por isso que os 2 vingaram e 2 deram. deu 2. Tipo, era pra ser mesmo. Mesmo. né? Era Até pra esse ser. estágio de vocês saberem da gravidez e colocarem os 2 embriões, qual foi o maior desafio, assim? Porque teve muitas alegrias, né? Sim. Você acha que o maior desafio foi essa questão da lei e você quase perder o sonho de você ter os bebês com a sua carinha? Ou teve alguma outra fase também desafiadora? Acho que pra mim o maior desafio foi o preconceito que a gente lidou ali quando a gente ia falando pras pessoas. Eu digo tanto no âmbito pessoal, tipo familiares, amigos, quanto a questão de lidar com os profissionais da área da saúde. Então foi muito desafiador ver o despreparo das pessoas para lidar com o nosso formato de família. Sim. Então a gente teve dificuldade. Primeiro, quando eu começava a falar que a gente ia ser pai ou que a gente queria ser pai, a gente via os olhares tortos ali de amigos, familiares, muita gente tentando desmotivar a gente. Às vezes acho que até das pessoas mais íntimas, né? São as pessoas que mais decepcionam nesse momento. E a comunidade médica mesmo, assim, foi muito difícil. Minha irmã, por exemplo, na hora de fazer um dos exames para doação de óvulo, ela falou, né? Eu vou fazer o exame porque eu vou doar óvulo pro meu irmão. A médica super desencorajou ela, falou que é absurdo, que na família dela jamais isso ia acontecer. Então a gente vê assim o despreparo total, inclusive da comunidade médica para lidar com essa situação. Que absurdo. E eu como acho que foi mais vocês difícil. lidam com isso, gente? Vocês fazem algum processo? Porque é importante falar isso também, né? Porque todo mundo passa por essa dificuldade. Vocês passam por terapia, buscam um auxílio emocional. Eu fazia terapia na época, depois que os bebês nasceram eu não consegui voltar, eu tenho que voltar inclusive. Mas eu acho que o que mais me ajudou, por incrível que pareça, foram as redes sociais, sabia? Jura? Foi ali que eu percebi que a nossa família era especial. Que legal. Que Porque a tem gente muita poderia gente ser legal, amado. né? Dentro da Tem Sim. muita gente desejando muito amor, muito bem, sabe? Então isso é reconfortante, porque você vê algumas pessoas do seu ciclo mais fechado que não ficaram tão felizes com a notícia da nossa paternidade, mas você via milhares de pessoas comemorando. Milhares de pessoas se sentindo representadas ali naquela historinha que estava sendo contada, entendeu? E podendo sonhar com isso também, né? Exatamente. Exato. Pensando, poxa, é possível, entendeu? Se eles conseguiram, eu também posso, entendeu? Então, ver essas mensagens que a gente recebia diariamente foi o que realmente deu força, porque
no ambiente assim, mais fechadinho, a gente teve muita decepção. A gente achou Nossa, que... e como foi pra sua família, que foi super preconceituosa, aceitar que a sua irmã tava dando os óvulos e que sua prima ia ser a barriga? Essa não foi a parte mais difícil, eu acho, sabe? A parte de a gente falar que seria pai era a parte mais difícil, assim. Eu acho que muitos parentes meus já tinham aceitado a questão da sexualidade e conseguiram, sim, ficar felizes com a questão da paternidade, mas outros não. Outros ficaram com aquela cara blasé ou se realmente se posicionaram contra, porque falaram, não, aí já é demais, né? Agora você foi longe demais, agora você quer demais. Ser pai aí já não, né? Já não basta a gente ter aceitado a sua sexualidade. Você aí ainda você quer vem... escancarar, né? Eu sempre falo que foi uma segunda saída do armário, sabe? Essa foi a minha sensação. Então acabou que eu revivi todo aquele processo da minha saída do armário ali 10 anos depois. O ciclo se renovou. E você tinha até perguntado, né, como é que a gente lida com tudo isso, mas lá atrás a gente passou por muita coisa pesada juntos. Então acho que isso meio que criou uma Ferramentas, né? uma ferramenta para lidar com esse tipo de problemas hoje em dia. Então, quando vieram esses preconceitos nessa nova saída do armário, a gente estava mais pronto para lutar com isso. E para nem ligar, às vezes, entendeu? Eu falei, problema seu, você que vai ter para... você que vai perder. E eu vejo que vocês ensinam muito pra gente, por exemplo, eu sou mãe, né? E com marido, e assim, e a gente, até pra gente, é importante esse tipo de educação. Porque é uma educação pra gente, né? De você falar assim, olha, vão ter 2 bebês e vão ter 2 pais. Sim. E eles vão ser criados por 2 pais. Exato. E como que vocês estão se preparando pra essa criação? Porque, assim, pra mãe, pra pai, independente da formação de família, eu não me preparei pro primeiro, fui me preparar pro segundo. A gente tentou estudar muito, sabe? Assim, eu lembro que durante a gravidez a gente fez vários cursos já. Questão de sobrevivência mesmo, né? Eu tinha muito medo dos bebês no meu colo, assim. Vai que engasga. Como é que eu desengasgo um bebê? Qual Gustavo a posição de sempre dormir? falava que ele se via pai de criança, mas nunca se via pai de bebê. Eu tinha Ele muito achava medo. bem uma coisa muito frágil e Dá ele tinha banho, medo. pegar no colo. Não, Exatamente. eu Você nunca fala assim, gostei de você pegar quer que bebê. nasça desse tamanho, vem assim, né? O nosso ainda prematuro, recém-nascido, era Jesus. bem pequenininho. Bem pequenininho. Mas você adorou e tirou de letra, né? Nossa, pra mim foi uma virada de chave absurda, porque eu tinha muito medo, eu nunca gostei de pegar bebê de ninguém. Me ofereciam um bebê, eu falava, não, obrigado. E aí, de repente, os meus, eu falo, gente, eu vou ter que pegar, né? Não tem jeito. Então Entrega eu quis pra me quem... preparar Ops, muito. eu sou o pai, Ops, é comigo mesmo. E aí, nesse sentido de saúde e tudo mais, a gente tentou se preparar ao máximo. E a questão do psicológico também, que a gente tinha muito medo, né? De, será que vai sofrer preconceito na escola? Como é que vai ser essas questões? Que eu acho que é o que todo mundo mais se pergunta quando a gente diz que ia ser pai, né? E aí... Esse era um dos meus maiores medos, inclusive. Não tanto na fase de bebê, porque ele ia estar ali, no nosso ciclinho ali fechadinho. No círculo, né? Exatamente, De nosso proteção. ninho extremamente protegido e tudo. Mas no momento que ele começa a ir pro mundo, no momento que ele vai pra escola, como é que ia ser? E eu tinha muito, muito esse medo. E com as redes sociais a gente começou a conhecer várias famílias LGBTs. Crianças com 2 mães, com 2 pais, sabe? E a gente começa a ter contato com essas pessoas. E eu fui atrás, e aí, como é que é na escola? Porque era meu maior medo. E eles, assim, nos encorajaram muito e, enfim, tiraram muitos medos e mitos que tinha na nossa cabeça. E hoje em dia eu tô bem mais tranquilo pra esse momento quando chegar, entendeu? Eu tenho um amigo que é casado há 13 anos e ele fez barriga de aluguel fora. E ele tem um menino e depois fizeram uma menina. Então eles tiveram 2 gravidezes, né? E são super amigos da menina que fez a gravidez deles, vão visitar e tudo. É bem diferente, né? E ele falou, a gente foi para um retiro juntos, e ele falou sobre isso no retiro. Então ele falou assim, é difícil, porque você tem que lidar com o preconceito dos pais. Sim. Que aí falam para os filhos que aquilo não é normal. Exatamente. E aí a resposta da filha foi assim, olha que sortuda que eu sou, eu tenho 2 pais. Você só tem um. Então, aí, você olhar pelo lado positivo do negócio Sim. é muito legal. E até o nosso próprio preconceito, né? Porque como vocês falaram, vocês até a faculdade tinham namoradas e tem Sim. toda uma criação e tudo mais. E isso tá no nosso subconsciente. Não é uma coisa que você tira, né? E aí, tem um outro casal também
que O Paulo Gustavo mesmo. Né? Sim, não, sim. mas que eles têm um menininho que adotaram. Esqueci o nome dele, gente. Vou buscar e vou deixar na descrição também, porque eu adoro acompanhar eles. E ele falou assim, nossa, meu filho queria pintar as unhas. É o Rafa e o Luke. Isso! Sim, Que meu nós filho somos queria amigos. pintar. E ele falou assim, nossa, foi eu? Falei, filho, não, você tem certeza que você quer pintar? Com medo, né? Sim. Com o zelo da proteção do filho de ir pra escola com a unha pintada e dos amiguinhos praticarem bullying, Sim. qualquer coisa assim. Então, gente, é E um total. processo de desconstrução constante, né? desconstrução. Exato. Mas E no a gente final a gente acabou vê- perdendo. O Rafa e o Luke, por exemplo, foram um desses casais que super tiraram o nosso medo dessa questão de Demais. escola, de tudo. Falaram, a gente vai fundo. Claro que você tem que conversar com a escola antes e entender se eles estão preparados, né? Vocês estão preparados para o meu formato de família? Porque existem vários detalhes ali Claro. para Sim. saber se a escola vai comprar essa briga, né? Com você. E aí, todos os pais que conversaram com a gente falaram que não tiveram problemas significativos em relação à escola. Que legal. Então, isso foi maravilhoso. um alívio pra gente. Eu acho que um essa alívio. próxima geração já tá vindo com essa consciência, Sim, né? Um total. pouco mais aberta. pra Eles esse ensinam a tipo, né? gente muito. Muito. né? Meu filho de Muito. 7 anos, ele vem também falando coisas pra mim que eu falo assim, nossa, filho, obrigada, você tá me ensinando Que legal. demais. Eu tenho uma Exato. filha LGBT, então tá no meu métier, né? Eu tenho muitos legal. amigos gays. Então, a minha vida inteira eu saí com amigos gays. Então, pra mim é muito natural. Sim. Né? Tipo, é uma forma de amar como qualquer outra. Exatamente. É. Então, Total. é até esquisito, né? Porque tem uns amigos da minha filha que falam assim, nossa, você é super sortuda. Porque na minha casa não é assim, né? Tipo, eu fui expulso de casa, meu pai não olha na minha cara, brigou com a minha mãe, eles se separaram. Você ouve tantas histórias que você fala, cara, a gente tá no século XX, Exatamente. sabe? Tipo, 21, né? Desculpa. 21. 21. Porra, você ainda não pescou que, tipo, a forma que o outro ama E depende faz do totalmente ser. diferença pra sua filha, pro seu filho, enfim. Estar num ambiente que vai te Que acolher. acolhe, exato. Entendeu? Total. Então, isso faz muita diferença. Porque no final é uma coisa que a gente não escolhe. A gente escolhe viver, entendeu? Sim. Escolher Sair do armário. sair do armário, entendeu? Mas não é uma condição que a gente escolhe, entendeu? A gente nasce assim. Então, se você tem todo o ambiente que te apoia, vai junto com você e, enfim, vai te tratar de igual para igual. Você passa uma vida inteira aprendendo que aquilo é errado. Então, realmente, é um processo. Mas é um processo que é muito importante de ter o apoio da família. Sem dúvida. Para mim, seria muito frustrante, por exemplo, se um dos nossos filhos tivesse medo de falar algo íntimo pra gente. Isso seria, pra mim, muito decepcionante como pai. Assim, eu falar, gente, eu falei como Falei pai, como pai, porque exatamente. não quero jamais que um filho meu tenha medo de falar a sua De ser orientação quem ele é. sexual. Ufa, Exato. então eu Exatamente. passei, Sim, né? é, Nessa, exato. nessa cota eu já passei. Mas sabia que eu tenho esse medo também, do filho não se abrir, né? Porque Exatamente. acho que a gente, quando se torna mãe e pai, a gente quer que o filho seja um amigo, Sim. que a gente seja aquele apoio emocional, que a gente Exato. consiga conversar sobre qualquer coisa. Exatamente. Eu acho isso super importante. Mas Ele é a seja nossa pleno. geração, né? Porque eu vejo uma relutância na geração dos meus pais, né? Meus pais, quando a gente contou da minha filha, eles ficaram meio... Tipo, eles sabem, mas não falam a respeito, sabe? É um uma assunto a ser evitado, né? Exato. Tipo, não, Exato. vamos normatizar. Vamos Imagina pra falar. gente, essa nossa história toda aconteceu em Brasília. Nossa. Vocês vieram pra São Paulo quando? A gente veio pra São Paulo assim que os bebês nasceram. Robert veio um pouco antes, inclusive, a gente veio... Eu vim Gente, vocês só estão há depois. super pouco tempo em São Paulo. Pouquíssimo E tempo. como que tá isso, essa experiência? São Ah. Paulo é uma cidade que nunca dorme, Mas a com gente tá filhos que amando. nunca dormem. Gente, pra gente era um sonho se mudar pra São Paulo antes de beber, qualquer questão sobre isso. Mas depois eu acho que existe, infelizmente, um abismo cultural entre Brasília e São Paulo no sentido de conservadorismo. É isso que eu quero dizer. É realmente, no nosso ponto de vista, pelo menos a gente se sente muito mais confortável, tanto em relação à nossa identidade, em relação à nossa família, a gente sabe que faz muita diferença. Essa é a verdade. Isso é triste. São Mas acho Paulo que de Brasília. Na verdade, acho que São Paulo de Do qualquer resto do outra mundo. cidade Cidade. do Brasil. Eu também acho. Total, assim, eu acho que nenhuma cidade se compara, nem chega perto nesse sentido. A gente se sente muito mais confortável em São Paulo. Não, e nesse mesmo quesito que a gente conseguiu fazer mais amizades com outras famílias LGBTs e ter esse convívio. Porque lá em Brasília a gente ia ser pioneiro, entendeu?
Eu tinha muito medo mesmo, assim, de Brasília. A Sabe? gente, sei lá, tá na rua, tá no shopping, e os olhares e qualquer coisa. Nos 6 meses dos bebês, tinha fomos isso. pra Brasília, voltamos com eles. Inclusive, fizemos um mêsversário de 6 meses com eles lá. E a gente já sentiu um pouco disso. Tipo, todo mundo olhando, reparando. Nossa, 2 homens com 2 bebês. Entendeu? Então, aqui em São Paulo, passa mais batido. Gente, entendeu? eu vejo os lookinhos que vocês colocam. Ai, muito fofo. Ai, É fofo, né? É muito fofo, a gente gosta gente Vocês muito. fazem viaja nesses aniversário looks. todo mês. Todo mês mês. vocês comemoram. Sim. Inclusive, já tá chegando agora, E amanhã. pode dar spoiler do tema? Vai ser Vai Halloween. pro ar, já não vão saber. Vai ser Halloween. Vai ser Já vão Halloween, né? saber. A temática que Sim. tá no momento. Vai E ser a gente Halloween. vai se fantasiar de Flintstones. Ai, que Sim, legal. a família toda. Lindo. Vai ficar Inclusive, lindo. nosso Golden Retriever também vai estar Sim, a fantasiado. Maia vai de Pedrita, Ah. o Mark vai de Bambam, eu vou de Barney, o Gustavo vai de Fred e o nosso Golden vai do Dino. Ai, Pet, que vai a família bonitinho. inteira. O Golden veio antes dos bebês? Veio. Ele é o primogênito. E como que foi quando os bebês chegaram? Super tranquilo. Muita Foi? gente tinha medo. Ele vai ter ciúmes. Gente, Golden Retriever Golden é... Retriever não tem A medo minha de Golden nada. teve muitos ciúmes, ficou Sério? depressiva quando meu bebê chegou em casa. Jura? Não, a gente não teve nenhum problema, assim. O nosso Golden foi super de boa. Super tranquilo, assim. Eu não tinha nem esse medo, assim. Dele ser agressivo. Não, ou de ele ter agressividade depressão. zero, mas ela ficou, tipo, super cabisbaixa, assim. Acho que é a questão da atenção, né? Da atenção que ela recebia e de repente... Nossa, ela assim. E ela tinha até a mesma atenção, porque não sei como que é com gêmeos, mas com ele até conseguia dar atenção para os cachorros. Ah, não. A gente tem a dificuldade de demandar. Porque, assim, É. o Rafa, ele tinha uma vida... Rafa é o Golden, tá, Sim. gente? O nome dele é Rafa. É o primogênito. Rafa É, o Golden, primogênito. Ele tinha uma vida muito agitada. O Rafa corria todos os dias e saía e passava muito tempo fora. E desde que os bebês nasceram, a gente não consegue manter o mesmo A ritmo. gente só Então, passeia, né? 2 vezes por dia. Mas não é mais aquele ritmo de atividade física e tudo, né? então, a gente acha que ele sente, sim, nesse sentido, sabe? Ele gostaria de ter a vidinha dele agitada de novo e de gastar energia. Então, esse é o sentido que eu acho que mais pesa ali Pega, pro né? Rafa. Mas ele teve um comportamento, assim, muito fofo. Que, por exemplo, a gente tava na cozinha preparando alguma coisa e o quarto dos bebês ficava um pouquinho mais distante. Os bebês choravam. Ele ouvia primeiro, ia no quarto, via se os bebês estavam acordados e voltava lá na cozinha chamar a gente. Ai, que Ele fazia muito bonitinho. isso. Então a gente, meu Deus, é muito fofo. É muito Entendeu? fofo. Vocês Ele- fizeram todo aquele negócio de colocar roupinha, cheirinho, trazer pra casa, pro Rafa ou não? Não. Não Foi fizeram? uma assim, loucura. chegamos, entramos e acabou. Já tava um caos na nossa vida, porque o Robert foi pra São Paulo, acho que ele estava com quantas semanas? Umas 30 semanas? Por aí. Eu já me mudei, fiz a mudança pra São Paulo É. e tudo. Aluguei apartamento. E Os aí- bebês nasceram aqui ou nasceram lá em Eles Brasília? nasceram em Nasceram em Brasília. Brasília. Todo o processo nosso aconteceu em Brasília. Fertilização in vitro, pré-natal, tudo foi em Brasília. E quantos meses de... que você falou que eles nasceram prematuros, né? Eles nasceram com 35 semanas. Mas ficaram muito tempo em hospital ou não? Não, Não? foi super Não tranquilo. foram proteína e É. nada, nasceram com peso bom. Inclusive, na semana que eles nasceram, tinha uma consulta rotineira, né? Aí eu tava aqui em São Paulo, o Gustavo tava lá em Brasília com a nossa prima, e eu tinha passagem pra sexta-feira. Voltar, porque tava indo todo final de semana. Eu não queria perder a gestação. Então, todo final de semana eu tava lá em Brasília. E isso foi numa terça, né? Tava na consulta e o médico falou assim: olha, se eu fosse você, viria antes da sexta-feira, viu? Falei, antes quanto? Falei, o quanto antes. Porque ela já tava com Agora. contração. Só que ela não sabia que era contração, né? Porque na primeira gestação dela, do filho dela, ela fez cesárea, agendou e não sentiu nada. Ela falou, dessa vez eu quero sentir o que é uma contração. Então, quando chegaram as contrações, ela não sabia o que era uma contração. Caramba. E aí ela começou a viver tudo aquilo e eu fiz assim, liguei pra companhia de aviação e falei, dá a próxima passagem, bem cena de filme. Peguei a próxima passagem com uma mochilinha nas costas, cheguei em Brasília, viramos a madrugada inteira com ela sentindo as Foram contrações. 3 horas pro Robert chegar em Brasília. Foi surreal. Desde a consulta Da até... hora que o médico falou pra hora que ele pisou em Brasília, foram 3 horas. Ele literalmente Gente, rápido. Caramba! Literalmente Olha lá como- voou. Sim, foi aquela coisa literalmente assim. voou. Foi Como o universo conspira a favor, não é? Super. cena dele correndo no aeroporto. super- Ai, vídeos. Não tem vídeo, gente. Tinha vídeo, tinha até uma Tudo live, o gravado. Gustavo fazendo live com os seguidores, e de repente eu chego, vambora. A gente gravou tudo, tá A gente tudo gravou no- tudo, a nas gente nossas registrou redes sociais. todos os momentos. Olá, gente. Tudo. Vocês Legal. seguem eles nas redes sociais? É 2 de pai. Pais Dois de Dois de pais. pais, número Dois. 2. Número 2 dois. de pais. Exato. E aí, no dia seguinte, os bebês nasceram, de manhã. Então, realmente foi no timing certinho.
Tá chegado. Agora é uma pergunta de curiosa, tá? Como ficou a sua prima? O emocional da mulher que gerou 2 bebês, né? 9 Muito- meses. 10, E né? aquela Vai, transformação corporal. Ela já tinha um filho. E aí tira da barriga e fala assim, toque é seu. Como Então, fica o muita gente emocional? tem medo ou tem essa dúvida mesmo, curiosidade, né? né? Como é que fica o emocional de uma barriga solidária? Mas o que acontece, que as pessoas precisam entender é, quando uma mulher aceita ser barriga solidária, ela já sabe o que vai acontecer. Eu acho É um que processo mental. é um processo mental. Não existe a quebra de expectativa, que eu acho que seria a questão entrega, principal. né? Então, o que acontece? Quando a gente vai ali na consulta com o médico, e aí a gente passa por psicólogo, banca de médicos, orientação da clínica. É um processo ali Emocional completo. completo para entender. Você sabe o que vai acontecer. E assim, é óbvio que, no caso do Brasil, é barriga solidária, né? Então, é uma atitude que a pessoa faz por amor. Ela não faz por dinheiro, ela tá fazendo ali por altruísmo mesmo, né? Então, assim, é óbvio que existe um amor envolvido nesse sentido. Um amor pelos pais, no caso, por exemplo, minha prima, né? Existia já um amor ali na nossa relação e ela tomou essa decisão justamente por amar a gente. Falar, não quero proporcionar esse sonho para vocês. Então, ela sabia exatamente o que ia acontecer. Então, nunca passamos por nenhuma questão de tipo, ela mudou de ideia no meio do processo. Ou, ela se apegou aos bebês durante a gravidez. Que realmente Pode é o que as acontecer, pessoas né? têm mais medo. Assim, não, será que existe essa possibilidade? E aí, a gente não teve nenhuma questão nesse sentido. Pelo contrário, E se até. um dia tiver curiosidade das crianças de saberem quem gestou, isso ela vai já ser sabe. aberto? Totalmente. Total. Tá tudo nas redes Ai, sociais. que legal. Não, a gente Foi tem tudo registrado. tudo Nossa vida é um registrado. livro aberto. A gente Entendeu? tem muito orgulho E ela, da história. e ela é super perto, a sua prima Sim. também, né? Ela Só não mora tá em mais perto Brasília? porque ela mora em Brasília. Ela tem a vida dela, ela cuida da mãe, ela tem um filho, então assim, ela tem muito o que fazer em Brasília. A gente gostaria que ela viesse com mais frequência, inclusive, pra cá, mas não dá. isso era uma coisa tão bem resolvida na cabeça dela que várias vezes a gente teve que viajar para São Paulo. Ela falou, gente, não viagem vocês dois juntos, porque se acontecer qualquer coisa, eu tenho que entregar essas crianças pra alguém, comigo não fica. Entendeu? Então, assim, total. sempre foi uma coisa clara. Tipo, os filhos não são dela, entendeu? Sim. Falei, eu vou entregar pros avós, pra quem for, mas comigo não fica, eu já tenho um. E a gente sempre fez muita live, por exemplo, antes de começar o processo, durante a gestação e depois. E a opinião sempre dela foi a mesma, entendeu? Tipo, gente, eu tenho um amor pelas crianças, mas assim, como prima, que são meus primos, os bebês são meus primos. E só, não tentem me dar um papel de mãe que não é meu, entendeu? Então, que legal. sempre... Nas redes sociais, como a gente expôs muito, tem muito hater, né? Obviamente. Sim. E muita gente cobrava dela isso. Cobrava né? Como dela você isso. não ama? E não sei o quê. Como Cadê você o amor entregou tão materno? fácil? Você Entregar entregou. o Gente, quê? não é entregar, nunca foi meu, né? Ela sempre Eu acho que respondia assim isso. como o pai, né? Eu não sei como que foi pra você, Sá, mas assim, as minhas gestações também tem um processo da mãe, de nascer a mãe. Você não Sim. nasce a mãe, tipo, de uma Mas hora... ela já era mãe, né? Então ela já tinha sido mãe. Ela já tinha nascido Mas mãe, cada né? gestação é uma. Eu não sei, porque eu só tive uma filha, Eu, né? Então... eu tive 2 gestações, e são 2 gestações totalmente diferentes, e mãe de fases totalmente diferentes, e de uma história que você criou na sua cabeça totalmente diferente. Sim. Então, é um nascimento de uma mãe. Eu lembro que esse negócio que todo mundo fala assim, nossa, o amor vem quando nasce. O meu não veio quando nasceu. E eu falava assim, gente, será que eu sou errada? Será Gente, que amor eu... é uma construção. Nossa, o meu veio instantâneo. Eu já tinha construído na barriga. Então, pra mim, ver a minha filha, pra mim, foi assim, a transbordar o amor, né? Então... Eu lembro até hoje, o dia que eu olhei na carinha do meu filho, ele tava com 3 meses, gente. Eu olhei na carinha dele e falei assim, nossa, agora eu entendi o que é o amor que todo mundo fala. Mas demorou 3 meses pra uma adaptação desse amor, assim. Cada um tem sua experiência. A gente foi construindo durante a gestação. Por mais que não estivesse crescendo dentro da gente, a gente estava o tempo inteiro do lado da barriga. A primeira vez que ele chutou, a gente estava perto. A gente botou a mãozinha, ficava ouvindo, a gente ficava falando com ele, dava beijinho na barriga da nossa prima, entendeu? E eu acho que Então, a isso gente está sempre- associado a uma construção de expectativa também, né? Você... uma pessoa que está gestando, por exemplo, se ela sabe que ela vai ser mãe daquele bebê, ela vai construir, ela vai se imaginar sendo mãe, ela vai construir Claro. uma expectativa, uma relação que vai se construir. Quando a pessoa é barriga solidária, ela sabe que aquele bebê não vai ser dela, que ela não vai ser mãe daquele Ele é um bebê. forninho. Então, É um forninho, exatamente. quem dizia isso era
A nossa prima falava, eu sou o forninho, eu sou Ela falava, eu sou air air fryer, mais Essa air moderna. fryer é mais moderna. fryer. Eu sou air fryer. É tanto que a e gente sou. ia nos ultrassons, tudo, a gente ficava lá babando, vendo tudo no ultrassom, identificando. E ela dormia. Eu falei, gente, me acorda quando terminar, entendeu? Você tava mexendo no celular, assim. Sabe? Nossa, então ela realmente. super entrou no processo mesmo. Entrou no processo, ela sabia qual era o papel dela, Foi entendeu? bem do mesmo jeito, tranquilo. irmã do Gustavo. Tipo, eu estou só doando os óvulos. Eles são meus sobrinhos, eu não tenho nenhum papel. Porque foi outra cobrança que veio nas redes sociais. Mas você que deu o material biológico, os filhos são seus. Eu falei, não venham me dar esse papel que eu não tenho, É a entendeu? carinha do Entendeu? É a carinha do Gustavo, entendeu? Então é isso. Então todo mundo realmente que entrou nesse processo com a gente sabia qual era seu papel, entendeu? E isso é o mais Legal. importante. Então, qualquer pessoa que tem essa vontade, né, tem que saber antes, entendeu? Se isso não é uma questão para ela, entendeu? É. Para não gerar problemas futuros. E a gente até conversou com outros casais na época, muita gente não falava sobre isso, né? A gente quis abrir tanto a nossa história justamente para quebrar esse tabu, para que as pessoas entendam que não é tão complexo, que a gente pode ter sim orgulho da nossa história, orgulho de quem foi nossa barriga solidária, e ela mostrar a opinião dela. A gente sempre tentou mostrar todos esses pontos de vistas para quebrar um pouco desse tabu mesmo. A maioria das pessoas sempre esconderam a barriga solidária. Tipo, Sim. não mostra, até por questão de preconceito que existe, entendeu? E a gente mostrando, a gente vê hoje em dia muitos casais tendo orgulho e mostrando quem é a barriga solidária deles. Porque a gente tem que enaltecer essas mulheres que estão fazendo isso também, entendeu? Como Essas diz- air fryers, né? Vamos enaltecer as air fries do Vamos, Brasil. vamos. entendeu? Vamos enaltecer as air fryers. E a Pri falou que a gente tá entrando na era do conhecimento. Sim. Então, estar Na era de aberto para esse aquário. conhecimento é super importante. Então, se você quer entender mais sobre essa era de aquário do conhecimento, tem podcast aqui falando sobre isso, tem Pri lá trazendo. A gente deixa o link aqui em cima, em algum lugar aqui em cima desse vídeo, para você clicar, Eu adoro essa temática. né? Nossa, é eu demais. amo falar sobre astrologia, sobre... Quais são os signos dos Eu peixes? sou leão, Ah. ele é gêmeos e os bebês são peixes. Vocês me falaram lá Que atrás. falamos Ai, é o agora. Eu sou melhor leonina. signo do zodíaco. Não, o Você melhor é sabe leonino. que era Leoninos um aqui, dos ó. pontos que eu não queria era peixes, e foi justamente que vieram. Eu tenho 2 piscianos em casa. Ai, quer aprender a lidar com eles? Eu te falo tudo. É Então, apagou a muito drama envolvido. Eu falei, gente, eu tenho 2 dramáticos em casa, apaguei a língua. Eu tenho 2 dramáticos em Eu casa. tenho Gente, uma irmã pisciana, é um drama. Pois é. Sabrina, quando você vê esse vídeo, você vai lembrar de mim. Gente, mas filhos, pra que vem no mundo? Pra pagar a língua dos pais. Não, é pra gente Já aprender. começou. É pra aprender, gente. Porque a gente, olha, não vem com manual, a gente aprende tudo. Não, a gente aprendeu o que vem com o manual. Basta fazer a astrologia das crianças. Que aí elas têm um manualzinho de uma alma pra lista você ter ali. uma linha. Ai, eu quero fazer de Como Mark fazer. Maia. É. Então, ó, acessa o Soul Loop. Aham. Gente, Soul Loop do outro vídeo. Tá aqui o vídeo em cima. Você põe a data e o horário e ele te dá todo um relatório do seu Gente. ser. E... Ai, É que legal. impressionante. Mapa natal. Saindo daqui já vou fazer isso. Olha lá. Demais. Essas pessoas ligadas à astrologia. Você só sabe que pisciano é chorão, né? Ah, e Não, que ô, Leonino é dramático. egocêntrico, né? Porque eu sou casado com um, então já sei como é. Inclusive, a gente vai ter um desconto pro Soul Loop. Então, a UEL vai fazer um Eu ouvi dizer que vai ser até algumas vagas gratuitas. Sim! Vamos Vamos Vou ter correr algumas pra essa poucas vaga vagas. gratuita. É um passarinho. Adoro. Vamos brigar por isso. Mas, meninos, eu queria só fazer assim, a gente tá com o tempo aqui finalizando, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim. Qual é a mensagem que vocês querem deixar? Eu acho que para os casais que estão passando por isso. Não só os casais de pais ou de mães que estão passando por esse processo, mas para os casais, assim como eu, heterossexuais, que também precisam aprender muito com vocês, sabe? A gente precisa aprender. Então, deixa uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que as pessoas precisam entender que existem muitas formas de paternidade e de maternidade, além da mais usual, da biológica. Então, ter filhos é sobre quebrar tabus. Principalmente na nossa comunidade, né? Na comunidade LGBTQIAP+. Então, que as pessoas abram seu coração para as inúmeras formas. Hoje em dia, a gente pode ser pai ou mãe através de barriga solidária, como a gente, ou através de barriga de aluguel fora do Brasil, através da adoção, ou de forma biológica também. Enfim, existem muitas formas e todas são igualmente importantes e especiais. Então,
eu acho que é isso mesmo, sabe? Abrir mesmo a cabeça pra isso, pra todas Sim. as formas. Com as redes sociais, a gente tem ouvido muitos relatos. E a gente tem ajudado muito a nossa comunidade LGBT. Mas não só eles. A gente tem recebido mensagens de casais heterossexuais que não conseguiam ter filhos. E tinham muito preconceito, por exemplo, com a ovodoação. Uma mulher que já não tem mais óvulos e tinha medo de recorrer ao óvulo de uma mulher que tinha doado para ter seu filho. Nossa, E quando eu conheci a nossa história, ela meio que abriu a mente e falou assim, gente, vocês me ajudaram muito. Hoje em dia estou grávida, vou ter meu filho através da ovodoação. Então, assim, a gente tem que abrir nossa cabeça mesmo a todas as formas possíveis da paternidade e da maternidade, entendeu? Quebrar essas crenças, essas coisas que a gente está acostumado, né? Essas coisas enraizadas, desapegar disso e ir atrás do sonho. Então, assim, o sonho é possível, basta ir atrás, vamos correr atrás dele e vamos ser felizes. É isso. Demais. Gente, E muito- contem qual é para ser parte da rede de apoio de vocês, porque eu sei, né, assim como mãe, sei que a gente é super importante a rede de apoio. Vocês estão em São Paulo, a cidade que ninguém. nunca dorme, com bebês que não dormem. Que não dormem. 8 meses ainda não dorme, não, né? Os Então, momentos. Mas vocês já estão trabalhando aqui em São Paulo? Sim. Sim. A gente trabalha aqui, inclusive com as redes sociais também. Isso tem sido uma forma de trabalhar também. Rede de apoio, a gente tá mais ou menos sozinho, né? Porque a família toda Agora ficou não lá. mais, né? não mais. Exatamente. Mas a gente tem criado uma grande rede de apoio aqui em São Paulo, com muitos amigos que a gente tem feito. As redes sociais ajudaram muito a gente com esse ponto. Durante os 6 meses primeiros, a gente foi assim, a gente e os bebês, né? Oi, gente. Agora a gente Sem já tem a babá, ajuda de uma ninguém. babá que conseguimos contratar. Então, assim, tá ficando mais fácil por um lado, mas mais difícil por outro, porque enquanto eles crescem, eles demandam mais tempo, né? Então, Demandam. Só Tá piora, puxado. viu? Não, ela me fala de ser mãe de uma moça, né, de 27 anos. Uma Eu falo mulher. assim, uma mulher, e eu falo assim, meu Deus, eu tenho essa fase, né? Calma, o meu tá com sim, 7, a outra tem muita tá com coisa 3. ainda, né? Ela só tem um gap de 20 anos. Apenas. Tem uma adolescência no meio do caminho uma ali. adolescência. E tem uma adolescência no meio do caminho, então são muitas... Não é fácil. É. Se bem que eu passei super bem pela adolescência, então... Ai, que legal. E na A gente foi um adolescente super tranquilo, né? Nossos pais não reclamam da gente. Não, né? eu fui uma adolescente capeta. Foi aí, ó. Nossa, A minha gente foi mãe, super tipo, tranquilo. pagou a língua. Você Mas acha que sua filha vinha, né? Eu achei que minha filha viesse assim, virada no giraia. E ela é super tranquila. Aí, ó, graças a Deus. Gente, muito obrigada. Eu amei receber vocês aqui no podcast. A gente amou Ai, também. foi Muito ótimo. Eu bom. queria gente. ficar assim, acho que o dia inteiro conversando com vocês. Agora aguardem a capa, né? A capa e o intimidade, gente. A gente vai pôr. Ansioso. Vocês acessem o canal. Curtam, comentem, compartilhem. Escreve aqui qual é a sua dificuldade na paternidade ou na maternidade, que assim a gente tira essas dúvidas com eles e traz aqui de novo pra vocês. É isso. Isso aí. Beijinhos. Muito Isso, obrigado, Beijinho. gente. Obrigada, Beijo. gente. Adoramos. Ai, amei, amei, Obrigada, a amei.